Olá, meu nome é Walter dos Santos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. A Turma Nacional de Uniformização julgou 6 temas como representativos da controvérsia. O mais importante deles para nós é o período de auxílio-doença de natureza previdenciária. Já vamos falar desse julgamento durante a sessão ordinária realizada no dia 18 de setembro, na sede do Conselho da Justiça Federal, o CJF, em Brasília. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, TNU, julgou 6 temas como representativos da controvérsia, como a fixação das seguintes teses para cada processo. Vamos ao primeiro deles, tema 165, diz exatamente o seguinte: só para que vocês entendam, a partir de agora é essa tese que vale. O período de auxílio-doença de natureza previdenciária, independentemente de comprovação da relação da moléstia com a atividade profissional do segurado, deve ser considerado como tempo especial quando o trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento. Significa dizer que o período de auxílio-doença de natureza previdenciária, por que de natureza previdenciária? Não de natureza acidentária, tudo bem? Façamos essa distinção. Independentemente da comprovação, se resta comprovado ou não a relação com a doença, com a moléstia, com a atividade profissional do segurado, deve ser considerado, independentemente, como tempo especial quando o trabalhador exercia a atividade especial antes do afastamento, antes desse afastamento que se deu evidentemente por causa, em função, em razão da entrada do segurado na fruição do auxílio doença de natureza previdenciária. Vamos ao próximo tema. Vamos ao tema 207. E aí a tese firmada pela TNU foi a seguinte: não é necessária a comprovação da dependência econômica para a concessão e manutenção de pensão por morte à filha maior, solteira ou divorciada de instituidor falecido sob a égide da Lei número 3.373 de 1958. Vamos esclarecer melhor? Não é necessária a comprovação de dependência econômica. Essa pessoa, essa filha maior, solteira ou divorciada, não precisa comprovar a sua dependência econômica do instituidor para a concessão e manutenção da pensão se o instituidor faleceu, morreu enquanto estava em vigência a Lei número 3.373 de 1958. Esta lei, apenas para conhecimento, a Lei número 3.373 de 12 de março de 1958, ela trata do plano de assistência ao funcionário e à sua família, referindo-se, evidentemente, ao servidor público, apenas para que registremos aqui a existência dessa lei. Próximo tema, o 209, diz o seguinte: essa também, a partir de agora, será a tese a ser utilizada no meio jurídico. O labor prestado, o trabalho prestado para a administração pública sob a contratação reputada nula pela falta de realização de prévio concurso público, aquela contratação que se alega que é nula porque não teve a existência de concurso público para que a pessoa que preste serviço para a administração pública possa efetivamente ser contratada. Segundo a tese, produz efeitos previdenciários, preste atenção, desde que ausente simulação ou fraude na investidura ou contratação
tendo em vista que a relação jurídica previdenciária inerente afeita para aqueles que fazem parte do regime geral de previdência social na modalidade de segurado empregado é relativamente independente da relação jurídica de trabalho a ela subjacente. Em outras palavras, para figurar aqui como segurado do INSS na condição de segurado empregado, pouco interessa a relação jurídica de trabalho aqui. Isto foi o que entenderam os julgadores. Vamos a outra tese, 214. O processo de industrialização rudimentar por meio do carvoejamento não descaracteriza a condição de segurado especial. Preste atenção nessa informação. O processo de industrialização rudimentar, ou seja, aquele processo não industrializado por meio do carvoejamento, não descaracteriza, não tira aqui a condição de segurado especial como extrativista ou silvicultor, desde que exercido de modo sustentável nos termos da legislação ambiental. Então deve estar de acordo aqui com o que determina a legislação ambiental. Isto porque o carvoeiro que não se enquadre como extrativista ou silvicultor, limitando-se a adquirir a madeira de terceiro e proceder à sua industrialização, não pode ser considerado como segurado especial. Isto foi o que decidiram os julgadores e passam a integrar o rol de jurisprudência da TNU, Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal. No meio das decisões constam duas súmulas que não estão intimamente ligadas ao direito previdenciário. Entretanto, vamos aproveitar a oportunidade para deixar registrado aqui essas teses. Uma delas é o tema 190, que diz que o marco inicial para a contagem dos intertícios das progressões e promoções funcionais dos servidores públicos integrantes do quadro da Advocacia Geral da União, ou seja, aqueles servidores que façam parte da Advocacia Geral da União, deve ser fixado na data da entrada em efetivo exercício da carreira, quando ele iniciou a sua carreira junto à Advocacia Geral da União, sem maiores esclarecimentos. E por último, o tema foi o de 215, que também não apresenta relação com o tema direito previdenciário, entretanto, para ficar registrado em nosso canal, mais esse é entendimento da TNU, que diz o seguinte: olha que interessante, a omissão do pretenso titular em reclamar prêmio de loteria. Preste atenção, daquela pessoa que se diz ser o dono do prêmio, ser o ganhador do prêmio de loteria, tais como Mega Sena, Loto Fácil, enfim, no prazo 90º, esse prazo está previsto lá no artigo 17 do Decreto-Lei número 204 de 1967, fulmina, acaba, extingue o próprio direito material ao prêmio, perde o direito ao prêmio, diz os julgadores, esvaziando, acabando com a possibilidade de cobrança judicial no prazo prescricional de 5 anos estabelecido no Código Civil. Caducou, prescreveu, acabou o direito e, portanto, essa pessoa, mesmo dizendo que foi ganhador de um prêmio da loteria, não pode mais reclamar se ele perdeu o prazo previsto e estabelecido nesses dispositivos que acabamos de citar. Com essas informações, encerramos o vídeo. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. Aproveitando a oportunidade, lhe convido a inscrever-se neste canal caso você não seja inscrito, caso você não seja inscrita ainda, bem como ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Um forte abraço, fiquem todos atentos, até a minha próxima publicação.